Boa tarde. Oi, Natália, Raquel, tudo bem? Doutor Antônio Zanetti, nosso presidente da SEJA, Felipe, sejam bem-vindos. Satisfação compartilhar espaço com vocês. A nossa palestrante já entrou, tá? E eu vou adicioná-la aqui para a gente dar início. Abraço, meu presidente. Satisfação de ter aqui, hein? Tá conectando aqui já com a Vanessa. Tem uma série de perguntas que já ficaram ali na nossa enquete, e se vocês tiverem dúvida também podem colocar por aqui, que daí a gente tenta, tanto quanto possível, responder, e depois já pensei em elaborar algum post também para a gente poder colocar, deixar disponível ali no feed para vocês, tá? Tá demorando um pouquinho aqui para conectar, mas a Vanessa já solicitou a entrada. Vamos lá. Espero Boa que todos tarde. estejam bem. Oi, Vanessa. Oi, Denise, tudo bem? Tudo ótimo e contigo? Como estão as coisas? Tudo bem, Que, tudo ótimo, tudo que ótimo. bom. Muito bom estar aqui contigo. Eu que agradeço, né, esse prestígio, porque a Vanessa, acredito que a maioria já conhece, ela é mediadora privada e é mediadora habilitada pelo CNJ também, então ela foi a primeira mediadora a fazer as sessões virtuais aqui na cidade de Pelotas. Então, entendo que não tem pessoa mais capacitada e melhor para conversar com a gente sobre esse tema de como estão funcionando as sessões de mediação. Bom, a mediação sempre foi ou melhor, há muito tempo é uma possibilidade disponível pelo próprio CPC e, inclusive, é utilizada por alguns advogados e rechaçada por outros. E nesse momento que a gente se encontra é o meio mais adequado de a gente fazer a resolução dos nossos processos, dos conflitos que os clientes nos trazem. Então, Vanessa, tem uma lista de perguntas que os colegas deixaram ali para a gente, mas então quero que tu apresente como é que está funcionando essa mediação virtual. Talvez alguns colegas não tenham participado de nenhuma sessão ainda, então fica bem à vontade para introduzir o tema e à medida que as coisas tu for colocando, eu também vou te colocar alguns questionamentos que foram repassados, tá? Ótimo, Denise. Quero primeiramente agradecer esse convite de poder vir aqui compartilhar com vocês essa experiência que eu tive. Eu recebi um convite para fazer essa primeira conciliação online aqui pelo Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania de Pelotas. E fiquei, assim, bem contente com essa oportunidade que surgiu. E para colocar, assim, um pouquinho por que veio esse convite, porque o Sejusc aqui em Pelotas, falando um pouquinho no âmbito do Sejusc, como surgiu essa oportunidade, ele já tem, vai fazer 11 anos esse ano de 2020, e eu atuo desde o início como conciliadora, sou das primeiras formações. Então, eu recebi esse convite em função já de ter uma caminhada ali dentro e para fazer essa experiência. Foi Uhum. bem um projeto piloto, né? Nós não sabíamos como ia ser a reação das pessoas que iam participar, e foi surpreendente, porque a gente nunca sabe o público que vai ter, no sentido de ser nossos conciliandos ou mediandos, como a gente chama, e eles acharam super acessível e foram muito participativos, né, dessa experiência online. Eu acho que como a gente está fazendo essa live, as tecnologias do WhatsApp, as plataformas digitais estão para, nesse momento também de afastamento social, que as coisas estão um pouco complicadas, as atuações estão complicadas, vieram para ficar e vieram para facilitar. Não é mais o futuro, é o presente que Já se chegou. tornando realidade. Exato. É bem isso. E Então, tanto as aulas como o próprio procedimento, que já caminhava e já havia uma necessidade de realizar isso de forma virtual,
eu acho que pegou todo mundo meio que no atropelo, porque a gente não esperava, não estávamos de fato preparados, mas é a nossa realidade. E daqui, ainda que a pandemia passe, que a gente não tem essa previsão, isso é uma realidade que eu acredito que fica. E a tendência é personalizar mais essas ferramentas para que, de fato, a gente consiga viabilizar maior parte das audiências mesmo de forma virtual. Com certeza, Denise. E assim, eu vejo que mesmo que a gente volte, a gente não sabe quando é a normalidade, esses meios digitais estão aqui para estarem presentes. E como eu disse, é um projeto que está sendo piloto, e eu, juntamente com todos os meus colegas mediadores que fazem atuação dentro, pela essa formação do CNJ, mas que atuamos também privadamente, estamos buscando aperfeiçoar como esse ambiente também se torne acolhedor para essas pessoas e se torne acessível. Porque uma característica da mediação, e aqui, pessoal, quando eu falo em mediação, eu também estou falando em conciliação, porque esse Instituto da Conciliação ele é bem peculiar nosso aqui do Brasil, porque ele veio com a lei dos juizados especiais. Se a gente for estudar na literatura internacional, somente vamos encontrar o tema como negociação de conflitos, negociação ou mediação de conflitos. Então, quando eu falo de mediação, eu também estou falando de conciliação. As diferenças são bem pequenas, porque a conciliação, fazendo uma diferença bem singela, são para relações que são que não são relações continuadas. São conflitos que não envolvam relações continuadas. Por exemplo, questões de consumo, questões que sejam a prestação de um serviço de banco, de telefonia, essas situações assim. E a mediação seria para as relações que sejam mais continuadas, do nosso convívio, que façam parte da nossa vida diária e perdurarão na nossa rotina. Então, uma diferenciação bem singela para o pessoal entender que quando eu falar de mediação, eu estou falando dos dois meios. E a gente está se organizando para tornar isso bem mais pessoal para as pessoas, porque o que a gente trabalha na mediação é receber a pessoa, o nosso mediando, o nosso conciliando, de acolhê-los, de entendê-los, de olhar olho no olho, de ver que às vezes a pessoa está nervosa por um comportamento, está nervosa com a mão tremendo, ou fica segurando uma mão, ou treme uma perna, pelo ambiente, pelo local. E isso o online não tem, mas a gente consegue manter o afeto, o acolhimento pela fala, pelo olhar, pelo modo que a gente vai receber, pelas palavras que a gente coloca para essas pessoas. E isso a gente tem que também, em todo esse contexto, a gente está se adaptando. Por exemplo, hoje é a minha primeira live. Eu posso estar parecendo extremamente nervosa para vocês. Então, com certeza, em outras oportunidades estarei mais tranquila. E isso vocês podem perceber, que eu posso começar um pouco nervosa e ficando mais calma. Uhum. E isso é o que vai acontecer com a pessoa que chegar na mediação para esses meios online para a gente. E me diz uma coisa, como é que efetivamente a gente chega para essa sessão de mediação? Como é que, porque paramos o judiciário, não tínhamos muitas audiências canceladas, e aí os processos também pararam de ter a movimentação, e agora a gente verificou que as atividades voltaram com algumas audiências. Como elas são designadas, como chega até o advogado e ao cliente, e se há uma possibilidade de recusar participar, porque aquilo, muitas vezes os nossos clientes também não têm condições de acesso, né, aos meios virtuais. Ou mesmo pela capacidade intelectual. Uma pessoa um pouco mais velha tem um pouco mais de dificuldade ou, de fato, não consegue. Então, como é que isso está acontecendo? Como é que se viabiliza essa mediação ou a conciliação? Como a gente chega? Qual é o caminho? Assim, o caminho. Bom, então eu vou falar bem, porque a minha atuação é no âmbito de Sejusc quando eu faço mediação judicial. Tá? Eu sei que a lei do juizado especial civil veio até agora acho que foi justamente com a data, agora no final de abril, comecinho de maio, sofreu uma pequena, não, me desculpem se eu usar o termo errado, mas que também poderá a alteração, a mudança nesse período também se fazer conciliações online. Eu não sei como lá está procedendo, mas no Sejusc, qualquer advogado que tenha um processo em andamento de causas cíveis ou família poderá peticionar e pedir uma mediação online a qualquer momento. E nesse momento, a gente está atuando somente da forma online. Então, não sei se está sendo implementado em todos os Sejuscs do Rio Grande do Sul, mas aqui em Pelotas a gente está tentando
implementar e já tenho, sim, posso dizer que tanto o Sejusc do Fórum como o Sejusc que é um posto que tem na Universidade Católica, também já está funcionando. E não só eu, outros colegas estão fazendo também, atuando pela plataforma Zoom e pela plataforma não, é do Cisco. CNJ, que é Cisco, isso. Um Cisco, a colega. plataforma Cisco do CNJ. Uhum. Oi? O Eduardo Cortou. o Eduardo tinha perguntado qual é a plataforma, se era essa Cisco. Isso, a plataforma do CNJ é o Cisco. Ontem eu testei ela é um pouquinho diferente do Zoom, mas ela é bem acessível também. E eu também já soube que parece que vai ter algumas modificações ou eles vão implementar alguma plataforma própria. Vai vir novidades nos próximos dias, porque tudo é novo, pessoal. A gente está se adaptando. E isso é um dos princípios da mediação. É a voluntariedade e a informalidade. Uhum. Então, a gente está ali, eu mesmo, na minha experiência pela plataforma do Cisco, eu não consegui compartilhar uma tela. O que eu fiz? Eu copiei o termo de entendimento e colei no bate-papo. Digo, era um meio que eles tinham que ver o que eu estava escrevendo, o que eu estava redigindo do entendimento deles. Então, a gente está lidando com essas tecnologias dessa maneira. E também, assim, essa questão do acesso. São plataformas que qualquer pessoa que tenha, e eu acho hoje grande, não vou dizer a maioria, mas muitas pessoas, grande maioria, tem celular que dá para acessar. Uhum. E é só clicar no link que é enviado, porque todos os e-mails que estão acontecendo essas mediações ou que solicitam, os advogados têm um e-mail cadastrado. O advogado vai receber um link dessa sessão de mediação, no caso dela ser processual. Ele vai receber um link, vai compartilhar com o seu cliente, ele vai estar junto no momento com o seu cliente. Pode, por exemplo, a doutora está aqui em Pelotas e seu cliente está em Jaguarão, em Arroio Grande, em Pedro Osório, em Camaquã, São Lourenço, e vocês estarem ali online para participarem dessa sessão, como podem estarem no mesmo escritório, no mesmo aparelho, compartilhando e participando da sessão de mediação online. Uhum. Então, isso é bem, eu vejo bem acessível, é como fazer uma conversa pelo WhatsApp, por vídeo, não se tem grandes dificuldades. E outra questão, assim, se não existe esse processo, pode a pessoa entrar em contato com o Sejusc e também pedir que quer fazer uma mediação pré-processual, que é aquela antes de virar um processo, que é possível acontecer e vai ser homologado pelo juiz coordenador do Sejusc. Né? Uhum. Isso é no caso das mediações judiciais. Aí, se for uma situação privada, aí vai depender do conhecimento do advogado, de pessoas que atuem como mediadores privados. Ele pode fazer um contato com essa pessoa, também poderá usar uma dessas plataformas, principalmente o Zoom, o Google Meet, que é acessível, e esse mediador também fazer a sessão online com a participação dos advogados e depois ele vai peticionar no processo levando esse entendimento. Uhum. Se for de interesse dessas pessoas também peticionarem no processo, né? Porque a mediação em si é a construção do entendimento, não tem uma necessidade final de construir uma decisão numa sentença. Dependendo da situação, pode não ser necessário. Seria inicialmente propor mesmo essa abertura para o diálogo. Sim, é uma abertura para o diálogo, para reestabelecer a conversa, reestabelecer vínculos que são feitos bem nesse sentido de convivência. Então, a proposta em si do Instituto da Mediação, que ele vem dessa parte da sociologia, da nossa convivência, é reestabelecer esses diálogos entre as pessoas. Uhum. Eu vejo, e normalmente nas minhas sessões de mediação, são muito poucas que eu tive experiência de não estar com advogados. O advogado é importantíssimo, ele é o primeiro conhecedor da causa, como consta, e vocês devem fazer em mediação, como consta no Código de Ética, vocês são as pessoas que aquelas pessoas que estão em conflito são procuradas para ajudá-los. Então, vocês conhecem o que está ali como ninguém. Mas, muitas vezes, o que a gente percebe na mediação é que as pessoas têm outros vínculos, outras situações por trás que não foram colocadas no papel conforme a lei, conforme a situação. Que, às vezes, é muito mais um pedido de desculpa por uma coisa, por exemplo, muito singela. Um dia que eu não te dei bom dia, que eu não te respondi um cumprimento, e aí a situação veio em função disso, do que aquilo que está no papel. Sim. Mas vocês são extremamente importantes, porque
quem procurou vocês, o cliente de vocês confia em vocês. Uhum. Então, vai passar essa confiança até para dar as informações jurídicas quanto a questões de leis, o que, que pode fazer, o que, que não pode. Então, é muito importante a participação do advogado. Uhum. E uma das perguntas, até tu já respondeu que seria isso, porque uma das perguntas foi se o mediador substituiria o advogado. Porque Não, isso nunca. a gente tem algumas coisas que são bem veladas dentro da advocacia e alguns colegas compartilham de uma forma também muito velada, que é isso. A mediação não substitui e, na verdade, é uma ferramenta de auxílio no entendimento quanto às discussões do processo, porque é bem isso. O processo ele tem um único objetivo, é a prestação dos alimentos, a guarda, a convivência. E, na verdade, as relações pessoais, elas não são só os alimentos, não é só a guarda e não é só a convivência. Então, às vezes, a gente não consegue chegar num acordo quanto a essas diretrizes processuais, porque falta o entendimento anterior. E daí eu te pergunto, Vanessa, quando a gente entra nessa plataforma, tá? O advogado e as partes, como é que funciona a dinâmica ali dentro dessa plataforma, a condução? Eu vou colocar, por exemplo, que é mais fácil e é que eu tive mais familiaridade, como eu tive mais experiências por ela até o momento, que foi pelo Zoom. Mas eu sei que na plataforma do Cisco também é possível fazer. A gente recebe a pessoa, tá? A gente manda o link, a pessoa acessa, a gente admite na sala, vai ter um anfitrião que deverá ser o mediador, ou poderá ser uma pessoa que não até esteja ali como o comediador, alguma pessoa assim que vai ser esse anfitrião. E ali a gente se apresenta, pede para mostrar um documento de identidade, ou no caso do advogado mostrar a carteira da OAB, a gente confirma com as informações que nos foram passadas e explica, tem todo o procedimento da mediação vai acontecer normalmente. Então, a fala acontece conjuntamente, no primeiro momento, e se for necessário, a gente, como tem uma ferramenta, a gente chama na mediação as técnicas que a gente usa de ferramentas. E uma das ferramentas também é sessões individuais, que seria conversar com um mediando separadamente do outro. Então, a gente também pode usar na plataforma Zoom, não é desconectar, mas tirar a pessoa da sala, botar na sala de espera, que diz, e ela vai ficar sem o áudio e sem a imagem, ela vai ficar esperando, tá? Até a gente recolocar ela na sala, ela não se desconecta nem nada. Esse é o momento que a gente pode usar essa ferramenta. Também a gente tem controle dos microfones, tem também, como tem aqui no Instagram, tem essas, a gente pode mandar umas mãozinhas, um dedinho de joinha, coisa assim. Se a gente perguntar alguma coisa, se eles estão com corte, pode se comunicar, a gente pode combinar, ó, levanta a mão se tu quiseres falar, que seja te oportunizado uma fala, ou que tu queiras complementar uma fala. E aí, durante o termo de abertura, que é a primeira etapa da mediação, a gente explica o procedimento para as pessoas. A gente coloca os princípios da mediação, como é que ela funciona, que cada um vai ter a sua oportunidade de falar, que se eles pedem, inclusive, que se for possível, eles têm um papel e caneta para fazer anotações, para não interromper o outro. E aí a gente vai perguntando se eles aceitam participar desse procedimento nessa forma. E as pessoas vão concordando. E aí, o que acontece? Ao final desse termo de entendimento, a gente pergunta se eles aceitam participar desse procedimento assim. Se ambos aceitarem, vai acontecer uma mediação. Se uma pessoa disser que não, a gente vai conversar com ela, perguntar por quê, o que não entendeu, se existe alguma dúvida. Se não for do interesse, é uma coisa feita a partir da vontade da pessoa. Ninguém vai ficar ali ser obrigado. Se ele não quiser participar, a gente agradece, explica que ele soube o que é o procedimento, se ele refletir, pensar melhor e achar necessário, ele pode voltar a qualquer momento. Então, essa logística a gente continua usando, né? E essa questão de controlar a sala, a gente vê todos os que estão presentes, porque tem que ter autorização do anfitrião para entrar. E no Zoom existe essa possibilidade, no Cisco também. Tá. E existe a possibilidade, por exemplo, durante o procedimento, de o cliente conversar com o advogado, porque às vezes surgem dúvidas sobre até uma concessão que o próprio cliente tem interesse em fazer e aí também não sabe como colocar. Como é que funciona a dinâmica com o profissional que está ali também acompanhando? Por exemplo, a pessoa que, o mediando que tiver com o seu advogado, a gente pode colocar os dois no silencioso, tá?
e tirar a imagem e colocar eles como numa sala de espera. Se eles estiverem próximos, eles podem conversar. Ou a gente pode colocar os demais que ficaram nessa posição. E quando a gente tira o som, se a gente estiver na plataforma Zoom conversando e eu tirar o som, o que eu falar, tu não irás ouvir, tu só ficarás me vendo. Uhum. Né? Então, tem essa possibilidade também deles saírem. A minha experiência aqui, eu não estou usando o Zoom gratuito, né? Então, se for o caso da pessoa querer se desconectar, conversar com seu cliente, fazer alguma ligação e voltar ao mesmo link, é possível, tá? É Na, que eu falo que no Zoom gratuito... Oi? na versão paga, essa. É que na versão gratuita tem um tempo, né? A cada 40 minutos cai a conexão e tem que entrar em outro link. Então, por isso que eu já deixo assim, que na paga a gente pode ficar o tempo necessário, que uma sessão de mediação pode durar até 2 horas, e na paga a gente pode ficar sem ter esse problema de pensar nesses 40 minutos, porque os 40 minutos passam muito rápido, por Claro. incrível que pareça. Uhum. Uma das perguntas que surgiu agora é sobre a questão de desconectar e conectar, e tu acabou de responder que existe essa possibilidade, porque vai ter o link ali disponível. E a minha amada professora Karine, que está nos assistindo também, perguntou como é que fica a questão da confidencialidade do procedimento e da própria parte, porque isso é um receio que eu verifico que a gente tem quando utiliza essas plataformas, porque é um ambiente virtual. Né? E aí a gente sei como é que é o controle disso e como fica os atos que são feitos ali, se não, qual é o controle que vocês têm em relação a isso? Tá, assim, ó. Eu até posso colocar que saiu algumas notícias até que, como a gente usou aqui na primeira, a gente explicou para as pessoas que estava sendo gravada, porque era um projeto piloto, pedimos o consentimento deles, tá? E até quem fez essa primeira fala foi o juiz coordenador do Sejus. Depois ele se retirou da sala. Tá? Só para explicar. Mas aí tem no Zoom, tem como a pessoa ver se tá gravando ou não, né? Porque tem um cadeadinho, se tá vermelho tá gravando, se não tá, no Cisco diz se tá gravando ou não. Eu não usei as plataformas, a gente não usou gravando e eu comentei para os meus medianos que estiveram comigo que quando isso aconteceu, foi comentado se aceitavam. E até vocês devem ter visto já que saiu notícias com prints das telas e tudo. Isso tudo foi pedido ao final, autorização, explicado para eles. E essa questão, assim, essas que foram, não sei o que ficou no arquivo do Sejus, o que vão fazer, foi pedida essa autorização para as pessoas. Se vai servir de modelo para algum curso de formação do CNJ ou não, não sei. Tá. Sei que como aqui a gente trabalha muito o Rio Grande do Sul nessa questão da vanguarda desses trabalhos, muitas vezes é explicado para se usar em algumas outras formações, em outras experiências e até para outros sejustes. Mas a confidencialidade a gente mantém da mesma forma, é explicado inclusive no termo de abertura, que se for nos trazido alguma notícia crime ou alguma questão de violência e ilegalidade, a gente não continua com a sessão, e também que o mediador não servirá de testemunha em momento algum, se caso tenha andamento do processo. Então, tudo que está acontecendo e todos os sinais que acontecem na tela, diferente, a gente vai explicando para a pessoa. Mas até esse momento, eu posso dizer assim que já até me aconteceu, numa sessão, numa das primeiras, a conexão da concilianda caiu. Tá? E aí foi o momento que eles estavam fazendo o entendimento e ela estava aceitando. O que eu fiz? Eu usei quando ela voltou, aí ela pediu desculpa. Não, isso acontece, assim como numa sala presencial acontece imprevistos do sistema trancar, também acontece no online de cair uma conexão, da pessoa voltar. Então eu passei para ela o que eu tinha conversado, porque era um momento que estávamos ajustando uns valores que eles já tinham definidos. Então, eu disse, olha, ficamos conversando sobre isso. Fiz um resumo, que é uma técnica também que a gente usa da situação do que foi feito. Oportunizei a ela fazer questionamentos, perguntar se aquilo estava bem. Então, a gente tem que trabalhar com essa questão da flexibilidade.
acho que isso da confiança é uma pergunta muito importante, porque é um dos princípios da mediação, das pessoas confiarem em quem está ali no que está sendo feito, porque o que está ali não só vai a termo de entendimento que as pessoas acordarem, não vai ir outras informações além daquelas que elas acordarem. Então, isso é mantido da mesma forma. E, com certeza, daqui em diante, a gente vai ir aprimorando isso cada vez melhor. E não só eu, mas como todos os meus colegas, a gente está trocando ideias sobre essas ferramentas, como a gente usar. Hoje mesmo, um pouco antes de estar aqui, eu estava conversando com duas colegas mediadoras de Caxias do Sul, para saber como é que tinha sido a experiência delas no Cisco, para mim compartilhar algumas coisas que eu tive dificuldades, outras que elas têm. Então, a gente está trocando informações entre nós para poder prestar um trabalho com a maior segurança possível para todos. Porque isso não vai refletir só num atendimento de um centro judiciário de cidadania e conflitos de um fórum, mas até no atendimento de um mediador que for atuar privadamente. Uhum. Uma das perguntas também, como é que fica a lavratura do termo e essa assinatura do termo? Porque aí não tem ninguém presencialmente e não tem uma assinatura digital, por exemplo, para a gente fazer. O advogado, via de regra, tem, mas o cliente não necessariamente. A gente está usando o sistema METS aqui em Pelotas, tá? E o sistema METS não precisa assinaturas. Até foi uma conversa que eu tive dentro com a secretária do Sejus, que ela disse, olha, Vanessa, aqui a gente assinava tudo, porque estava ali, sim, mas não é uma obrigatoriedade do METS. O METS já é feito para esse serviço de atuação do Sejus, de conciliação, todos nós que somos mediadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, certificados e que estamos em formação, nós temos acesso ao METS, a gente vê o número dos processos e o nome das pessoas que vão estar nessa sessão de mediação por ali, e ali eu libero o termo na hora, para a pessoa já confirma comigo aquele termo de entendimento, eu já libero no sistema, depois o juiz tem acesso e por ali mesmo fica homologado, por aquele número que é gerado, pode acessar depois o teu termo de entendimento e imprimir, tanto se for processual como pré-processual. Então, concomitante a essa tela, essa sala virtual, vocês têm um sistema que vão colocando essas informações, vão alimentando de acordo com os entendimentos dos medianos, é isso? Isso mesmo. Eu vou abrir o sistema, vou mostrar para vocês os nomes deles, vou confirmar por ali, vou marcar que eles estão presentes, vou colocar o meu nome ali, marcar minha presença como conciliadora ou mediadora, vai estar determinado ali. E vou também, já vem o modelo, eu faço os ajustes que são necessários ali do modelo do termo de entendimento, já salvo, já gero o PDF na hora, já faço, inclusive, se for necessário, um atestado. Tá? Um atestado para aquela pessoa que trabalha, a gente já faz na hora. E assim, o que eu estou fazendo? Eu já salvo isso, estou mandando para o Sejus, que peço o e-mail da pessoa e estou encaminhando, e a secretária do Sejus que encaminha por e-mail para ele. Um colega que perguntou, doutor Eduardo, um mediando na sala de espera em uma sessão de mediação. O mediando pode sair e entrar? Aí eu te pergunto, uma pergunta que vem anterior a isso. Existe uma sala de espera? Porque como funciona? Porque eu não entendi. Não, no ambiente. Tá. Bom, vou tentar responder, tá? Eu vou dizer assim, eu tive a semana passada, eu fiz uma colega de Porto Alegre me convidou para fazer com ela uma mediação, tá? E nessa mediação, o que aconteceu? Era uma situação familiar e tinha a gente nunca trabalha com mediação familiar com os filhos, tá? Os filhos nunca participam da sessão de mediação, mesmo que sejam maiores de idade, tenham mais de 12 anos, 15 anos, e era um menino, e ele estava junto com o pai dele, conectado pelo link em outro smartphone. E nós vimos aí, o que a gente fez? A gente colocou ele na sala de espera. O que eu imagino que seja a sala de espera? Deve ficar uma tela preta para a pessoa e ela não ouve nem vê a gente. Porque a gente ficou em mediação, eu acredito que quase 1h30 por aí, e ao final a gente voltou, trouxe novamente, porque explicamos para ele o que tinha acontecido, né? Mas ele não participou da conversa dos pais.
Uhum. Ele não teve presente em nenhum momento. Então, essa sala de espera, eu imagino que seria como se eu tivesse conectada aqui, tivesse uma outra pessoa, Uhum. e essa pessoa ficasse conectada ali até eu chamar, mas imagina uma tela preta, Uhum. algo assim. Eu até fiquei curiosa, eu vou testar com alguém o Zoom e botar em sala de espera, ver o que acontece. Aí eu peço desculpa pela minha ignorância, mas o que também não faz Não, tá. muito sentido, porque teoricamente a mediação entre aquelas partes, só se a sala de espera ele se refere quando um dos mediandos quer ter uma conversa privada ou com o advogado ou com o mediador. Pode ser isso a pergunta. Não, eu acho que eu me entendi assim, Denis, que ele queria saber como é que seria esse ambiente dessa sala de espera. Seria desconectar a pessoa, porque diz no Zoom, assim, a pessoa fica sala de espera, Uhum. tá? Quando a gente coloca. Mas, assim, quando a gente fala nas sessões individuais, isso é uma prerrogativa do mediador decidir quando ele vai fazer e se ele vai fazer na sessão de mediação. O que pode também acontecer é nós estarmos durante a sessão de mediação e o advogado, ou o mediando e o seu advogado, ou o mediando querer conversar com alguém ou conversar com o seu advogado, aí sim também seria uma situação oportuna de se usar essa desconexão dessas pessoas para não ouvirem a conversa, né? Uhum. Entendi. Uma colega Eu faria. espero que eu tenha respondido. Não, qualquer coisa ele coloca aqui novamente, refaz a pergunta e a E gente. a gente pode até responder depois, qualquer coisa, se não ficou bem claro, não tem problema. Uma colega de São Paulo refere aqui que lá em São Paulo os mediadores não podem lavrar o termo, só os servidores mesmo do próprio Sejusc ou então do cartório, eu acredito. Lavrar o termo seria digitar? Eu acredito que sim. Tá. Uhum. É, no sentido aqui, a gente sempre faz o termo mediador. O mediadora. E uma outra pergunta do Eduardo também, se vocês utilizam alguma gravação, gravam alguma parte da mediação? Não, Não. Só não. foi nessa primeira parte Não, do sim, teste. nessa primeira que foi um piloto e que a gente queria saber como é que ia ser. E aí eu fui convidada, quando o doutor Marcelo me convidou, ele me colocou isso se eu aceitaria. Eu Uhum. disse que sim, que desde que a gente explicasse, que as pessoas não se sentissem constrangidas e aceitassem. E foi muito tranquilo, assim, não tiveram problema. No final, eles estavam até dando, fazendo, como é que eu vou dizer? Palavras, comentários, como é que foi a experiência. Eles entenderam bem a proposta e foi por isso. E até o final, se eu faço um print da tela e eu peço autorização para eles e tudo, se for o caso, até pode, se alguém quiser deixar por escrito, tem como fazer várias maneiras, mas nada é gravado. Tá. Uma colega, a Kátia, ela refere que no Sejusc de Santa Cruz eles iniciaram os testes nessas plataformas, Uhum, mas ainda não iniciaram as sessões online. Na verdade, se eu bem entendi, não existe uma plataforma padrão. Então, acho que algumas subseções estão implementando, e aqui Pelotas uhum. foi uma das primeiras, através dessas plataformas que não são do Tribunal de Justiça, é isso? Isso, o Cisco que está linkado ao CNJ até o momento, mas aqui mesmo a gente fez essa oportunidade do projeto, dessa conciliação piloto, foi a pedido mesmo, e aí foi usado um Zoom que era particular do doutor mesmo, doutor Marcelo, coordenador do Sejusc, e a maioria dos meus colegas, eu sei, e até já treinei com alguns, estão usando o Cisco que deverá ser a plataforma. Eu acho que, inclusive, que pode ter essa plataforma ser usada, ter algumas melhorias, pode vir novidades nos próximos dias de como acessá-la, Uhum. porque quando a gente manda o link, ela vem ligada ao CNJ. Com certeza, eu já li reportagens nos jornais essa semana que eles já estão para divulgar e trabalhar melhor com essas atuações nas plataformas, estão fazendo melhorias nela e vai vir modificações. Uhum. E Mas não tem uma unanimidade de plataformas digitais. tá. Aqui o colega diz que em Livramento eles vão usar esse Cisco também. E daí eu te pergunto, Vanessa, que é uma dúvida recorrente que em parte tu já até respondeu. Bom, o mediador Uhum. é uma figura à parte e auxiliar, e acho que auxiliar da justiça e auxiliar do advogado durante os procedimentos, tá?
mesmo na fase pré-processual quanto na fase processual. Então, como é alguém imparcial ao conflito, vocês não têm acesso ao que dispõe o processo, é isso? Não, não tem. A primeira pergunta, depois do meu termo de abertura na mediação, eu vou perguntar para eles quem entrou com aquele pedido, tá? Ou se entrou com o pedido da mediação, sendo um processo em andamento, se foi a parte autora ou se foi a parte réu que fez aquele pedido, Uhum. quem é que entrou com esse pedido, ou se foi encaminhado, eu vou ouvir primeiro a parte autora, se for encaminhado para o Sejus, ou se for uma mediação pré-processual, que não existe um processo, quem foi quem procurou o Sejus que fez esse pedido. Então, assim, eu não sei o que tem o processo, eu não preciso ter o processo. E aí, tanto é que no sistema que eu uso, eu vou falar dele porque é o que eu conheço, né, o METS, eu só tenho o número ali e o nome da pessoa, Tá. tá? E é um número criado pelo METS. Então, é aquele número e aquele nome que eu sei que as pessoas que vão estar na minha sala online ou na minha sala presencial. E eu vou ficar sabendo ali por eles o que é a situação de conflito. Por isso que eu digo assim que é muito importante a presença sempre do advogado, porque às vezes o conflito que eles querem falar para a gente não é o que o advogado está conhecendo. Isso já me aconteceu. De outros momentos, inclusive até o advogado olhar e ficar meio surpreso, mas como? Eu estou pedindo uma coisa, mas tu queres outra. E é aquilo que a pessoa quer. Então, às vezes, a pessoa não está sabendo muito bem como dizer, e aí a gente fica descobrindo que são outros detalhes que está fazendo mover esse processo. E muitas vezes a gente sabe que um processo que dura muitos anos, ele se torna um vínculo, um elo de ligação entre pessoas que Uhum. não querem cortar um vínculo, Uhum. principalmente em questões de famílias, de soluções de casamentos ou até mesmo de soluções de empresas, muitas vezes não querem cortar aquele vínculo. Então, a mediação é esse papel de construir esse diálogo e ver o que está por trás. Então, o mediador é um terceiro imparcial ou neutro àquela situação de conflito, né? Eu não digo que é neutro às situações, porque a gente não tem, eu não acredito nessa situação de neutralidade, mas aquilo que fez essas pessoas moverem o judiciário, a chegarem nesse processo ou estarem no conflito, para nós vamos saber naquele momento. E o próprio Código de Processo Civil traz como o mediador, como um auxiliar à justiça, como equiparando aos peritos, os técnicos nessa situação. Uhum. É mais uma oportunidade de auxílio. E eu sempre digo que a mediação, ela vem antes mesmo do judiciário. Então, ela não está, o judiciário não, ele está usando mais uma técnica de negociação, uma habilidade de um terceiro Uhum. para tentar resolver os seus conflitos lá no seu volume processual, muitas Tá. vezes. E as ações, qualquer processo pode ser submetido neste momento às sessões de mediações ou estão limitando algumas áreas, tipo área civil e família? A atuação grande, nós não temos o Instituto da Mediação Penal totalmente regulamentado e reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro, Tá. tá? Então, a gente trabalha com a mediação no âmbito de mediações cíveis e família, Tá. tá? Todas as situações de mediação civil, que vai abranger tudo que está previsto no Código Civil, e principalmente as questões familiares. Pode-se ter técnicas, inclusive de mediação penal, mas ainda não está em uso. Assim, temos ferramentas usadas, mas não nesse momento. Assim. Uhum. E nessas mediações agora que estão acontecendo virtuais de processos, por exemplo, em andamento, se é uma Uhum. construção extrajudicial, a gente pode se valer de vários profissionais para acompanhamento de um determinado processo e resolução. Um mediador, um psicólogo ou então um contabilista. Nessas sessões de mediação, é possível que um terceiro profissional, por exemplo, um psicólogo, participe ou não? Tu tá falando, agora vamos, eu te faço uma pergunta para te criar a resposta, te dar a resposta. Tu tá falando nós atuarmos como privadamente ou dentro do âmbito judicial de um processo e de uma mediação pelo Sejusc? Pode responder as duas coisas, nesse momento do Tá, judicial e depois fora tá, do judicial. tá. Se for numa questão judicial, o mediador vai ser
tem essa lista certificada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá? Que abrange todo o estado. Vai ser qualquer mediador que se disponibilizou aqui na cidade de Pelotas, que tenha disponibilidade para aquele dia que cair, faz um sorteio, tá? Pode ser um psicólogo, pode ser um assistente social, porque o mediador pode ser qualquer profissional que tenha essa formação de mediação. Então, ali naquele momento vai estar o mediador, tá? E ali, essa pessoa, enquanto mediador, não vai ser o caso dela ter a participação de uma pessoa no sentido de um psicólogo, ou de um assistente social, ou de um perito nessa mediação, tá? Porque na mediação não se junta, não se faz provas e não se junta provas. Tá. Então, nesse caso, não vai ter. Vai estar ali o profissional mediador que tem toda essa técnica, ferramenta, esse estudo para trabalhar essas questões. Agora, se for num âmbito privado, pode ser uma equipe multidisciplinar composta de mediadores e de outros profissionais que possam atuar nessa mediação. Aí vai da estrutura desse serviço que vai ser prestado. Se for num caso de família, posso ser acompanhado de um psicólogo, até trocar informações, alguma coisa, porque aí a situação é um pouco diferente, dá oportunidade de se trabalhar mais autocompositivamente outras questões que podem vir, né? E ali no judiciário é esse profissional que vai dar. Eu já tive de experiência um caso que chegou para mim de uma mediação familiar, em que tinha e era de interesse dos medianos que acompanhassem eles um psicólogo que tinha acompanhado eles num trabalho. E aí esse psicólogo chegou com os dois. E como pode na mediação? É possível participar um terceiro que eu queira que participe para me acompanhar, para me dar um apoio, pode estar ali aquela pessoa mesmo, até sem falar nada. Mas eles chegaram e colocaram bem no primeiro momento, que sempre é colocado é feita uma previsão do que pode acontecer. E ali eles disseram, olha, a pessoa está aqui porque o psicólogo nos acompanhou e nós gostaríamos que ele tivesse conosco os dois. Então, foi uma situação bem atípica, ela participou. Ela falou, ela acompanhou eles na fala e era mais para orientá-los naquela situação. E tu referiu uma coisa que é bem importante, me surgiu um apontamento que acho que é importante a gente esclarecer o seguinte. É bem isso, nas sessões de mediação e em procedimentos que não são os judiciais, que são muito pontuais, surgem outras dinâmicas daquele conflito, daquele litígio, tá? E aí eu pergunto, Sim. essa sessão de mediação, ela é confidencial, ou seja, ela não pode extrapolar os limites das pessoas que estão ali. Os advogados e as partes também não podem se utilizar do que foi posto durante essa sessão nos processos de forma posterior, ou eu estou errado? Não, tá certo. Até porque o código de ética de vocês diz que vocês não podem usarem o assunto de uma mediação que foi dito numa sessão como argumento numa petição ou num recurso, está previsto lá. O que a gente sempre fala, e quando a gente trabalha com a formação do mediador, a confidencialidade, eu posso fazer uma mediação de pessoas que estão com um relacionamento rompido e eles voltarem a serem amigos, e eles podem se sentar na esquina a conversarem do processo. Eu, enquanto mediador, eu não posso vir dizer o caso N, o caso X com a pessoa N, citar nomes e o que aconteceu. Como eu coloco aqui, eu tive uma experiência que teve essa participação. Aconteceu isso nessa situação, mas eu não vou estar identificando as pessoas. Tá dizendo que foi dia tal, horário tal. Então, isso, e sempre, quando a gente tem sempre um cuidado, quando a gente pega alguma história, às vezes surgem situações muito peculiares, assim, que chamam um pouco a atenção da gente. A gente sempre, ao final, quando agradece a participação deles, a gente coloca, olha, posso daqui a pouco comentar, levar essa situação como uma situação que teve êxito, sucesso, vocês me autorizam? Porque senão fica muito... eu saía comentando como exemplos, né? Então, sempre, isso é um cuidado que eu tenho, sempre desde que eu peguei situações que foram interessantes. E eu não sei, como mediadora, eu posso até falar assim, que eu tive uma experiência, me lembrei agora, que teve presente na sala
uma psicóloga numa situação. Mas se tu me perguntares o que era o caso, eu não vou saber. E eu já passei por uma experiência de um processo que foi para mediação, uma situação bem delicada, assim, muito longa. A gente fez 2 mediações por tempos demorados. E um dia eu encontrei um mediando na rua. Uhum. Eu estava numa fila, encontrei ele, ele veio me cumprimentar. E eu fiquei assim, eu não conseguia lembrar da pessoa. Sim. E aí ele me perguntou, e as gurias estão bem? Que ele fez relação com as mediadoras, com o pessoal do Sejusc. E eu, não, né? E ele disse assim, ai, tu me desculpa, tu não tá se lembrando de mim? Eu digo, olha, eu fico constrangida, eu vejo que tu me conhece bem, mas não tô lembrando. Não, é que tu foi a mediadora numa... Aí sim, e eu posso passar por eles, eram... E aí, quando ele falou a situação, eu me lembrei, eu nem me lembrava mais. Eu acho que a gente leva tão a sério essa questão dos princípios, dessa questão da confidencialidade, e que a gente vai esquecendo assim as fisionomias, a gente lembra de peculiaridades do que acontece. Uhum. Isso é muito importante, assim, até para a gente, enquanto advogado, também poder, nesse momento, transmitir isso para o nosso cliente, que é um ambiente virtual, mas que a gente vai manter a essência do procedimento, que tudo que for dito ali vai ficar ali, e que também é importante para o advogado se posicionar com esse cliente para que ele fique tranquilo de participar e ser algo efetivo. Não no sentido de Uhum. chegar a um consenso e resolver o processo, mas efetivo no sentido dessa abertura, né? Sim, e essa efetividade que tu falas, Denise, ela é muito importante, porque às vezes pode-se resolver um litígio por uma sentença e não ser a vontade efetiva das pessoas. E Resolve eles vão tudo e não resolve o conflito, né? e não resolve o conflito. E aí pensa assim, ó, resolvi o processo, mas eles vão voltar e isso vai refletir em outras áreas e eles vão voltar ao judiciário por outros processos e aquele que não foi resolvido sempre vai estar no fundo. Então, isso é resolver na essência o que está fazendo mal para essas pessoas. Uhum. Né? Todos nós sabemos que o conflito é uma situação presente no dia a dia de todos. E ainda mais agora. Nenhum de nós. E isso é uma coisa assim, pode ser um pouco redundante, mas eu até acrescentei no meu termo de abertura que nenhum de nós passou por uma pandemia. Uhum. Nós nunca passamos numa situação de nós sermos praticamente assim, nos exigido estar em afastamento social, da gente não poder estar junto. E isso é uma situação nova, cada um de nós está lidando de uma maneira. Então, eu já sempre, quando eu fui convidada para fazer, eu pensei em levar isso para a fala, e eu acho que tornou o ambiente mais leve. Sim. Dizer que nós também somos. Nós estamos nessa experiência de estar usando os meios digitais, de usar as tecnologias, os meios online. Então, para nós tudo é novo. A gente tem que estar aprimorando. Uhum. E eu acho que essa mudança vai nos trazer muito crescimento em várias atuações, oportunidades de a gente resolver situações com pessoas que estão afastadas e às vezes não têm condições de virem até um local, uma cidade, ou se aproximarem para resolver um conflito. Numa dessas conciliações, foram 2 semanas de experiência entre a semana passada e essa de conciliações e mediações, mas já tive algumas. Tive também pessoas que estavam aqui em Pelotas e pessoas que não estavam aqui em Pelotas. Uma estava a mais de 140 quilômetros de Pelotas. Eu já tive numa mediação que eu estava com uma colega de Porto Alegre. Nós estávamos mediando uma em Porto Alegre e outra em Pelotas, e os nossos mediandos, um era de Porto Alegre e outro de uma cidade da grande Porto Alegre, da região ali. Então, tudo são experiências novas, e a gente está buscando o máximo possível usar o nosso código de ética, usar os princípios, fazer que fique esse confidencial possível, que as pessoas se sintam acolhidas. E aí eu acho que a gente começa a usar uma ferramenta que não é da mediação, mas é a empatia que vem dos estudos de comunicação não violenta. Levar para o olhar essa questão da empatia, de ver o outro com outros olhos. Perfeito, é. Sem dúvida é um trabalho excelente e eu já verifiquei aqui, porque tão logo foram ocorrendo as sessões, foi disponibilizado no site do TJ, no blog aqui de Pelotas, e é muito bom a gente Uhum. poder compartilhar desse espaço e poder também dar uma resposta para as pessoas, porque em determinado momento tudo parou
e a expectativa das pessoas, e mais do que nunca a gente tem conflitos e urgência em resolver esses conflitos e esses litígios. Então, acho fenomenal esse trabalho, embora a gente tenha a questão da barreira social, que para algumas pessoas isso não vai ser possível, a gente tem essa consciência. Uhum. Assistidos em defensoria, por exemplo, das assistências judiciárias, a gente sabe disso, mas eu acho que é um meio de efetivar para uma parcela da população que a gente pode, né? E também fomentar isso. Acho que é muito o papel do advogado da gente se perceber dentro dessas relações e se utilizar desses colegas, dos mediadores, dos peritos, para nos auxiliar nessa condução do processo, né? Porque somos Com seres certeza. naturais e aí a gente tem um mesmo caminho para tudo. E é o caminho que não Sim, não, é certo, né? é o caminho. E eu concordo muito contigo. Não vai, isso não é a nós fazermos mediações online ou uma atuação online independente de onde for, não vai ser a solução para todos. Não vai ser unânime. Com certeza tem pessoas afastadas que estão sem informações, que não têm acesso, que não vão poder ter um bom sinal de internet, não vão ter um aparelho apropriado que consiga ter esse sinal, mas também vamos, se a gente puder, pelo menos tentar sanar um pouquinho dos conflitos e resolver daqueles que têm oportunidade, já é uma maneira mais leve de sair dessa situação que a gente está vivendo quando se voltar a um ponto considerado mais perto da nossa normalidade anterior, a gente também poder ver como ficará as demais situações e esses já não terem um conflito Uhum, já para resolver, já é uma situação a menos nas costas, podemos dizer assim, né? exato. Claro que tu deves ter N processos, alguns poderão ser viáveis e outros tu deve saber que não tem como tu oferecer esse serviço. Uhum. Mas quem sabe quando voltar à normalidade tu vai poder ter mais tempo para te dedicar a esses, né? Sim, e acho Então, que também como é o que a gente pode agora pensar, os advogados, é isso. Acho que as redes sociais possibilitaram de a gente proporcionar informação às pessoas. E eu acho que isso é fantástico. E eu valorizo muitos colegas que todos os dias estão aqui disponibilizando tempo, disponibilizando conhecimento e compartilhando isso. E acho que sim, a gente pode e deve pensar uma forma de como trazer isso e proporcionar esse acesso à justiça a essa camada, essa parcela da sociedade que uhum, não consegue, né? Acho que é com importante certeza. esse olhar também. E eu acho que esse é um momento que todos nós, essa situação toda que a gente está vivendo, e eu até ontem conversava com algumas pessoas, é uma proposta de mudança. E a gente tem que mudar e ver como a gente pode também mudar a nossa sociedade. A gente compartilhar o que a gente sabe e melhorar esse saber que a gente tem e colocar à disposição do próximo, eu acho que é a mudança principal que a gente precisa nesse momento. Então, eu vejo também que a gente pode também pensar em alternativas, e se todos nós que estamos nos movimentando para levar o que sabemos, o que por anos estudamos, e agora a gente está colocando em prática, até com mais necessidade de botar os conhecimentos, pensar numa maneira para essas pessoas também que não são favorecidas pelas tecnologias, o que, que a gente pode fazer por eles para não ficarem desamparados, né? Porque a gente precisa que as coisas voltem também de algum modo a funcionar e de outras maneiras, que também não se coloque em risco a nossa saúde, a nossa convivência nesse momento. Sim. Tem duas perguntas, nosso tempo já está bem curtinho, tá? Tá, E uma ok, pergunta é a da Fran, a gente já, né? tá, Assim, a doutora Franciele quer saber como tá. funciona, então, esse convite. É através do e-mail, o advogado vai solicitar, que é um processo em andamento, e aí avalia Uhum. o processo que encaminha o link da reunião, seria isso? Não, não, o advogado que tem um processo em andamento e queira encaminhar pode fazer o pedido diretamente ao Sejusc, tá? É O no Sejusc pode entrar em Pode ser pode informar o número do. Nesse momento também pode informar o número do processo no Sejusc, que o Sejusc vai atrás. tá. Nesse momento também pode. E aí ele vai ser gerado um link, um acesso, né? Pode ser só um link, ou um link com senha, será enviado para todos os e-mails que tiverem cadastrado.
normalmente, como a gente está usando esse sistema do METS, também é ligado, eu acredito que seja ligado a alguma coisa do EPROC, das assinaturas digitais, algo assim, já tem cadastrados os e-mails dos advogados, então é certo que os advogados deverão receber. Tá. E Tá? aí, E aí até fica uma dica, cuidem os spams, tá. porque esses dias a gente teve que reagendar uma situação porque foi parar no spam de um local, e aí a gente reagendou, eles participaram, tudo normal. Tá, e aí, então, obrigatoriamente, o advogado e o mediando tem que ter um e-mail para encaminhar? O mediando, sim, sim. Ou o advogado, por exemplo, o teu cliente, tu pode receber o e-mail com um acesso e encaminhar para o teu cliente. Tá, Tu pode encaminhar para ele por WhatsApp, tu pode encaminhar por uma mensagem de e-mail ou reencaminhar, como tu achar que ficará melhor o acesso para ele. porque eu pensei no caso de clientes mais antigos que não utilizam e-mail, porque daí a gente pode Uhum. fazer isso daqui a pouco, se for o caso, e se for né, possível fazer conjuntamente com o cliente, daí para facilitar também que ele possa acessar. Pode, eu já tive numa situação que estava o cliente com o seu advogado. E aí foi muito engraçado, assim, a gente já tem momentos que a gente até já começa a se descontrair todos. Que eles dizem, tu não tá aparecendo na tela, para aí que não estão te vendo, vou arrumar. Então, eles se posicionando para que todos vissem ele. Então, é bem possível. Vocês podem estar no mesmo local, se o teu cliente é de outra cidade, pode ligar, passar para ele a informação e aí vocês se conectarem naquele momento. Tá, perfeito. E outro questionamento, na verdade, são dois, existe um local onde o mediador, o advogado pode buscar uma lista de mediadores, tá? Porque aí tá uma coisa Uhum, processo judicial que já está em andamento e a gente vai protocola no processo ou pede no Sejusc. E se ele, uhum, de forma privada, quer contratar um mediador, onde eu encontro, tá. né? Onde tu encontra? Eu já Assim, ó, tu já sabes, né? Bom, assim, tem uma lista, né, no site do Tribunal de Justiça, vocês vão encontrar um acesso que, se eu não me engano, fica ao lado esquerdo, bem embaixo, tá. que vai dizendo PMEC. Aí Uhum. vocês acessam ali, vai ter uma lista, vai ter um documento em PDF, tem alguns documentos que vai ter uma lista de mediadores certificados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Uhum. E aí ali tá o nome de todo mundo, tá a cidade, tá o e-mail, tem alguma forma de contato. Uhum. Pode tentar por ali, perguntar se essa pessoa atua privadamente. E tem alguns colegas que têm essa formação e já se organizam em estudos privados, já têm seus meios de divulgação, né? E a gente. Mas ali é uma lista, que alguns daqueles eu sei que atuam privadamente, né? Uhum. E é uma lista de mediadores que, além de terem uma formação, buscarem mais estudos, de fazer pós ou cursos de extensão nessa área, eles são reconhecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. É onde a gente tem a certificação e que, para a gente se manter nessa lista, a gente tem que revalidá-la praticamente anualmente. Uhum. Ficou repetitivo, mas uma vez por ano a gente tem que comprovar que a gente está em atuação. E por ali se tem esse profissional. Mas claro que tem outras informações, tem outros que se colocam como mediadores privados, porque a lei da mediação não exige uma formação específica. Uhum. Então a gente tem que buscar pelo currículo das pessoas, as suas habilidades, onde estudou, por quem que se formou, para ver quais as características, se esse profissional atende às nossas necessidades. Porque em nenhum momento a lei da mediação que torna essa habilidade, essa, essa formação técnica para uso, ela traz qual a formação desse profissional, Uhum. né? Qual é a exigência? Não temos um curso superior nessa área. Então, tem que se buscar pelas formações de estudo, o que ele estudou, onde é que está as suas bases. Tá. A gente tem 30 segundos, tá? Tá, A gente tem o sorteio do livro. Então, tá. o sorteio não vai dar para ser online e o critério é: meu aniversário é 27 de setembro. Quem faz aniversário mais perto da minha data, 27, vai printar que estava na Eu não sou.
e vai comprovar ali pelo meu direct que está inscrito no meu canal, que estava na live e a data de nascimento e eu entrego o livro, tá? Eu mando depois. Tá. E aí depois tu publica lá no teu Instagram e me chama de testemunha. Tem Uhum. que tirar um print, a pessoa tem que mostrar a idade e tirar um print nosso. Isso aí. Muito obrigada pela oportunidade. Sem palavras para agradecer. Estou à disposição se algum